É. Na realidade, são os halógenos. A gente não chama de metais, mas não deixa de ser, que é o cloro, o bromo e o flúor, né? Muito dentista aí fazendo aplicação de flúor, pasta de dente com flúor, né? Tem gente que me chama de louca, mas é porque os estudos foram meio que manipulados, né? A gente sabe. Metais e Parkinson, metais e tireoide. Quando a doutora Sandra fala sobre metais, eu lembro aqui da panela de alumínio, É. né? E desde que eu me conheço por gente lá, a avó, a mamãe, sempre lá fazendo arrozinho, feijão na panela do alumínio, e da maioria das casas brasileiras, né? Realmente o alumínio no dia a dia e quais outros metais que complicam a vida da tireoide e por quê? E como que ela complica? Como que esses metais complicam a vida da tireoide? Por causa dos receptores mesmo, e em tudo, né? Porque intoxicação por metais, por exemplo, o alumínio tem não só em panela, como em desodorante, como nas vacinas, né? Tá cheio. E outros metais, mercúrio e tudo, por isso que muita, né? Mas não vamos entrar nesse assunto também. E pela intoxicação, uma que ele prende parasitas. Segundo o da Clark, 95% das nossas doenças são derivadas de parasitas. Ele senta em cima do parasita e não deixa o parasita sair. Ele entope o receptor. O chumbo, por exemplo, causa irritabilidade. Pessoas muito irritadiças, nervosas, intoxicação por chumbo. Então, ele afeta emocionalmente, quimicamente, fisiologicamente, toda a homeostase do corpo. Então a tireoide ela é muito sensível quando a gente fala de metais, né? Exemplificando aqui o alumínio, que está presente aí numa série de coisas, né? Lembra lá da tua cervejinha, do teu refrigerante, que também faz mal, né? Então está lá em volta do alumínio. Agora eu queria que também a senhora abordasse, já que ela é muito sensível, na questão lá da tabela periódica, né? Flúor, cloro, bromo, iodo Sim. e astato, que tem a ver com isso daí, lembrando lá o nosso professor Lair. O que a gente Aí, pode falar então da questão da água que nós bebemos na pia, na torneira lá da nossa casa, e também para quem gosta de uma piscina? é. Na realidade, são os halógenos. A gente não chama de metais, mas não deixa de ser, que é o cloro, o bromo e o flúor, né? Muito dentista aí fazendo aplicação de flúor, pasta de dente com flúor, né? Tem gente que me chama de louca, mas é porque os estudos foram meio que manipulados, né? A gente sabe. Então, o que acontece? Esses três, e tem o astato também, mas o que tem mais é o cloro, que a gente encontra em piscinas, em saunas úmidas, né? O flúor que está na água que nós bebemos, assim como o cloro, em cremes dentais, e o bromo, o brometo, que está no pão, né? Em massa, na farinha branca. Eles ocupam a mesma coluna na tabela periódica do iodo, e eles são mais leves. Então, eles retiram o iodo, porque a tireoide precisa, não é nem do iodo, é do iodeto. Retira da tireoide e ocupa o lugar dele. E não vai aparecer em exame nenhum, só que ele está lá. Mas ele não tem a mesma função do iodo, porque as deiodinases são enzimas que convertem o T4 em T3, elas não vão agir, porque elas precisam do iodo. E eles influenciam muito. Então, ou a sua tireoide funciona mal por falta de oligoelementos e do iodo, ou por excesso desses halógenos. Por isso que precisa limpar o corpo. Oligoelementos vem a ser o quê, doutora Sandra? O zinco, o cobre, o selênio, muita gente tem Hashimoto. Hashimoto é causa de hipotireoidismo. Por que vem o Hashimoto? Principalmente por causa do glúten, que o glúten dá aquela hipermeabilidade intestinal, começa a passar citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, e o próprio DNA do glúten é muito parecido com o da tireoide, o sistema imune se confunde e começa a atacar. Em vez do glúten, que é uma proteína que o corpo não reconhece, o glúten está em tudo que é farinha branca, começa a atacar a tireoide. Aí tem um exame que quase ninguém pede, que é o anti-TPO. E esse anti-TPO é a quantidade de anticorpos que estão atacando sua tireoide. Se ele der alto, acima de 30, tem gente que está com 1000 de anti-TPO. Então, o selênio é muito importante. O selênio é um antioxidante, principalmente para a tireoide. Pegar uma questão prática, doutora Sandra. Chegou o paciente para ti, foi detectado
o hipotireoidismo? Eu sei que não é uma pergunta tão simples assim, mas na medicina tradicional, o médico vai indicar lá os hormônios que tem na farmácia, a gente não vai aqui abordar o nome comercial dele, vai tentar chegar naquela dose, se é 50 microgramas, se é 100 microgramas, se é 120, não importa, vai chegar num número até equilibrar ali depois, né? Isso é o que a medicina tradicional interpreta. Na sua medicina integrativa, a pessoa está com hipotireoidismo. O que você vai tentar fazer para chegar na normalidade? Em primeiro lugar, eu vou pedir os exames, que é o T4 livre, T3 livre, o anti-TPO, TSH e o T3 reverso, que é muito importante. Por quê? Não adianta nada você ter o T4 e ele não se transformar em T3. Esses remédios de farmácia, eles são T4, não são T3. O T3 é o hormônio ativo. O T4 é transformado na periferia em T3, nos rins, no baço, no fígado. Por exemplo, uma pessoa que tem o fígado inflamado pelo próprio medicamento ou por um anticoncepcional não vai ter essa conversão. Não vai haver essa conversão. Então, o que adianta? Então, é uma coisa que eles ficam aumentando a dose, mas não estão tirando a causa, porque a causa pode ser os halógenos. Você não precisa nem dar hormônio. Se sua tireoide só está um pouco lenta, você suplementa com iodo, com tirosina, que é um aminoácido muito importante para o T3 e T4, com esses oligoelementos, e a tireoide começa a funcionar de novo. Eu só passo o hormônio quando está muito, muito baixinho os níveis de T3 e T4. Pessoal que está antenado, solução de Lugol, para que serve e em que momento deve ser administrada? Devo dizer que o Lugol é um dos suplementos mais controversos que tem, porque na própria medicina integrativa tem muitos que são contra. Eu sou uma das que é a favor. Por quê? O Lugol ele é composto de iodo e iodeto. Somente 3,5% do iodo que a gente consome vai para a tireoide. O resto vai para a pele, para o estômago, para as mamas. Por exemplo, 3/5 da mama usa iodo, 2/5 usa iodeto, ela usa os dois. Então, o Lugol, para mim, é completo porque tem os dois. Tem órgãos que usam um, tem órgão que usa o outro, tem órgãos que usam os dois. Então, só o iodo não vai. O corpo humano da gente precisa desses dois aí para funcionar. Mas, de qualquer maneira, a solução de Lugol, embora seja muito conhecida para quem segue, para quem estuda, para quem gosta da medicina integrativa, não é para ir ali na esquina, mandar manipular e tomando, né? Tem que ter... Não, muita gente é contra porque acha que a dosagem é muito alta, porque são 100 miligramas de iodo. E se você usar uma alga kelp, por exemplo, é 4. É muita diferença. Só que, na minha visão, eles têm a visão só da tireoide. Como eu falei, o corpo inteiro usa o iodo ou o iodeto. Então, não acho muito. Mesmo os japoneses, eles consomem muito mais que isso durante o dia. Lá não tem hipotireoidismo, não tem câncer, porque o iodo, o Lugol, ele previne, ele é antimicrobiano, ele previne câncer, não é só para tireoide.